Bom, vamos começar o último encontro, né, do nosso seminário, que teve que ser adiado por questões de... Eu esqueci. Eu fiz uma bagunça na minha agenda, gente do céu. Eu tinha que dar aula lá em São Paulo, na pós, acabei esquecendo completamente. É, é o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre a escola de Lacan. Eu quero começar com vocês falando da minha experiência com analistas, né? E aí a gente pode ir trocando figurinha aqui, tá? Primeiro, o texto, acho que referência para a gente falar sobre isso, principalmente, talvez seja o ato de fundação, né? O que mais me chama a atenção é o Nota Italiana, né? Onde o Lacan ali organiza o passe e o cartel, né? Da maneira em que é esperado, tá? Que o analista ele trabalhe, né? Em prol da escola. E como é que o analista trabalha em prol da escola? A partir da sua própria formação. Veja, a escola que Lacan propõe, né, no ato de fundação, é uma escola em que os analistas se colocam a trabalho, né, na sua própria formação e dão dividendos disso. O que que é dar dividendos disso, né? Que na nota italiana ele fala disso aqui, né? É, dá lucro. Dá lucro não no sentido financeiro, mas no sentido de produzir, né? Produzir em nome da psicanálise, produzir a partir da sua pesquisa, do seu trabalho. E essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer e tem que ser muito incômoda, né? Vocês produzem o quê? Hum? Quando vocês produzem, vocês guardam para vocês com relação à psicanálise? Ou vocês transmitem o que vocês produzem? Pode ser textos no Instagram, pode ser documentos, né? Textos aí para escola, para instituições. Vocês fazem isso? Guardam para vocês? Esse é um ponto, acredito que fundamental para a gente começar a pensar a ideia da escola de Lacan, que ela é uma coisa muito diferente de uma instituição ou de um instituto, né? Na escola de Lacan, você não tem a horizontalidade, a horizontalidade não, a verticalidade, né, de um certo tipo de grados. Ou seja, você é psicanalista, eu não sou psicanalista. Isso não está na escola de Lacan, tá? Se você é ou não é psicanalista, isso não faz a menor diferença. A questão é, você está produzindo para psicanálise? Ou seja, né, você trabalha a tua formação, você investe ali, né, tempo, libido, dinheiro, né? E o que que disso, né, você transmite? Ou seja, o que que disso você apresenta? O que, o que disso, de alguma maneira, assim, você entrega, né? Isso é dar dividendos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? Lacan chama, então, a responsabilidade, né? Cada um, ele chama cada um a responsabilidade de tocar a sua formação. Veja que aqui já tem um corte muito importante com a ideia de que o analista, ele vai ser efeito, né, de um certo tipo de curso onde todo mundo aprenderia a mesma coisa, como num curso de graduação. Por mais que você aprende a mesma coisa, você tira notas boas, no final a gente sabe que não sai igual, né? Em que pese tenha essa ideia de produzir ali o mínimo, né? Por exemplo, você vai fazer psicologia, você tem que saber o mínimo de psicologia. Você vai fazer medicina, você tem que saber o mínimo de medicina, né? Você vai fazer, sei lá, filosofia, você tem que saber o mínimo de filosofia para você ser filósofo, ser psicólogo, ser médico. Mas não é o saber que vai te fazer filósofo, psicólogo, médico. O que que é?
O que que é, gente? É a nossa própria produção, eu acho, né? Assim, porque, por exemplo, numa graduação, você estuda muito até aquela velha preocupação, né? Se estuda para a prova, vamos dizer, né? Uhum, Você exatamente. tem um cronograma ali, você tem que responder por aquilo que alguém traz pronto para você, né? Agora, numa escola de psicanálise, né? Você tem que, você se expõe, né? Na sua, com aquilo que você está, com os atendimentos que você faz, com o texto que você escolhe também produzir no CATEL, né? No texto que você desenvolve e apresenta. Sim, Então, sim. eu acho que é que é um retorno ou uma produção, apesar de você falar, né, da sua prática, da teoria, mas é algo que você expõe muito de você, né, Sim, Suzy, na sua sim. fala, né? Talvez eu não tenha sido muito claro na questão, né? Mas Aham. o que faz alguém psicólogo? O que faz O que alguém médico? faz, Eu acho que esse ponto é importante, importantíssimo. O que faz alguém, sei lá, engenheiro? Você comentou eu isso acho, na tua é resposta, né, Su? Você faz. teoria e prática. Não, não, é um outro. É um outro que faz. Você pode ter um engenheiro formado na UEL, com, sei lá, melhor curso de engenharia do mundo, e você pode ter um engenheiro formado em EAD, que nunca Uhum. pisou no canteiro de obra. Esse cara vai continuar sendo engenheiro. Por quê? Porque um outro outorga a ele, né? Outorga a ele o grau de engenheiro. Quem é esse outro? A instituição, o MEC, os professores, quando aprovam, e por aí vai, né? Ou seja, tem um grado aí. Você tem que alcançar um mínimo esperado por um terceiro. Olha que interessante. Na psicanálise, e isso eu trabalhei, eu não sei se foi nesse seminário ou se foi em outro, ou na pós lá de São Paulo, né? Na psicanálise, quem faz o psicanalista é o analisante. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Você é psicanalista quando alguém te elege como tal, mas só aí já tem uma inversão, porque você não está no lugar de um outro maior que outorga a você. Não, você está no lugar do grande outro. Percebem que já tem uma inversão de lugares aí? Ou não? Tá claro isso ou não? Quando um paciente te elege analista, ele espera que você, ao trabalhar para ele, porque afinal de contas é isso que a gente faz, eu costumo brincar, eu parei de brincar com isso porque ficou politicamente incorreto. Mas eu costumo brincar que o analista, ele faz um trabalho muito próximo como disse o Anísio uma vez aqui em Londrina, das biscates, né? Ele explicou a diferença da puta para biscate. Ele fala que a puta é aquela que cobra, né? E não tem prazer nenhum no que faz. A biscate é aquela que tem prazer e às vezes nem cobra. Aluga o teu corpo, aluga o teu corpo, o teu tempo, a tua escuta por um período de tempo, paga e vai embora.
Curiosamente, mais ou menos na mesma época, eu assisti o filme derivado do livro Doce Veneno do Escorpião, da Bruna Surfistinha. E ali tinha algumas coisas que a gente discutia bastante na aula de psicologia social, né? O quanto que muitas mulheres eram pagas, até lá nos Estados Unidos, o professor trazia muito isso, né? Aquelas dançarinas eram pagas, elas tinham que dançar, mas o que acontecia ali dentro do momento de dançar era o cara falando da mulher, era o cara falando do trabalho, era o cara falando da, né? É quase que uma sessão de catarse. Qual a diferença? Bem provocativo isso, né? E bem importante também. Qual a diferença da dançarina, da Bruna Surfistinha, para o analista, no sentido de lugares que a gente vai ocupar? Se a gente não souber essa diferença, estamos fodidos. Oi, Fer, tá mudo? Não tô, não tá saindo som. Escreve. Escreve. Eu acho que é muito importante isso aqui, gente, porque a diferença reside no mesmo ponto. Ética do desejo, ótimo, tem esse ponto aí também, né? A diferença reside no mesmo ponto da psicanálise para uma psicoterapia, aonde o psicoterapeuta tenta entregar aquilo que o paciente dele, né, demanda. A prostituta também, a dançarina também, e o analista. Não. O que faz o paciente voltar para a análise, muitas vezes, é precisamente esse aspecto, né, da gente não entregar aos nossos pacientes aquilo que eles demandam da gente. Porque, mesmo porque se a gente entrega, já disse para vocês o que é isso que o paciente demanda, é impossível. É impossível. Que é aquela questão do amor e tal, né? Mas se a gente vai entregando as coisas que a gente tem, que a gente é, que a gente pensa, o que que se produz? É, você tá me dando coisas, mas obrigado, não é isso, não é? Então, pensar na escola de Lacan é pensar num organismo vivo, como vai dizer Lacan, aonde o analista ele está trabalhando na sua própria formação. Não tem um grados, ele não ocupa o lugar de grande outro no sentido de, bom, eu sou psicanalista, no sentido de, né, de uma superioridade, qualquer coisa nesse sentido. Não responde desse lugar. Tá? E também, e aí tem tudo a ver com o que eu estou trazendo aqui para vocês, né? E também o psicanalista, ele não está como psicanalista porque um terceiro, no lugar de grande outro, concerne a ele, como numa graduação, né? Essa qualidade, esse predicado. A gente pode pensar um terceiro como o analisante, que procura a gente e aí elege a gente como analista. Beleza. Mas ele não está ali como grande outro dizendo você é psicanalista, percebem? Mesmo porque, às vezes, nas primeiras sessões, a gente vê que não vai rolar. Não quer dizer que você é um mau analista, não quer dizer que a psicanálise não funciona para essa pessoa, às vezes só o santo não bateu. A coisa só não funcionou. E ok. Então, quando Lacan
trabalha, né, inaugura a escola, funda a escola, o termo é fundação, né? Quando Lacan funda a escola, ele já mexe com tudo isso, porque ele já não deixa mais margem para essa verticalização, aonde quem estiver ali na escola, mesmo que ocupe uma função, não é nem mais nem menos do que quem está na escola e ocupa outra função ou não ocupa função alguma. Alguém que apresenta um seminário na escola para Lacan, né, é alguém que sabe que não sabe daquilo que vai falar, mas supõe um saber sobre. Como é que eu dou um seminário aqui para vocês, sobre a escola de Lacan? Eu sei tudo sobre a escola de Lacan? Não. Mas eu suponho algumas coisas a partir das minhas leituras, da minha escuta, da minha escrita, da minha experiência, da minha vivência com a escola brasileira, por exemplo. Ou com o pessoal da Escola Freudiana de Buenos Aires. Ou com o pessoal do Fórum do Campo Lacaniano, que eu conheço, o corpo freudiano. Isso quer dizer que eu sei tudo? Não. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho noção, que isso é verdadeiro, né? Que o meu não saber está em jogo aí. Quando eu vou dar um seminário como analista, né? Claro que você não está lá como psicanalista, mas, né, vai lá no imaginário, psicanalista, Marco Leite e tal. Eu estou ali apresentando algumas coisas como apresentava Lacan, como apresentava Freud, como apresentava tantos outros que vieram antes da gente. Eu estou apresentando um work in progress. Eu não estou apresentando uma aula onde vou mostrar para vocês o que é a célula, desenhar para vocês uma célula, dizer isso é uma mitocôndria, isso é um corpúsculo de sei lá o quê. Não, é sempre um work in progress. Por isso que talvez amanhã eu possa mudar de ideia com relação a algumas posições. E que bom que isso acontece, né? Por isso que a psicanálise talvez tenha sido a primeira linha de pensamento, né? Que leva a sério a separação entre o verdadeiro e a verdade. Porque algo que é verdadeiro para mim hoje não necessariamente é uma verdade. Isso é tranquilo para vocês? Essa diferença do verdadeiro e da verdade? Ou não? Sim? Então, na escola, a gente vai trabalhar, né, com a transmissão do verdadeiro, não de uma verdade. Aí também marca uma posição muito diferente, né? Porque quando você está dentro de uma universidade, isso é a verdade, não é? Essa é a teoria, mas confunde-se teoria com verdade. E aí entra facinho no dogmatismo. Para você fazer de uma teoria uma verdade, você precisa anular, né, ignorar tudo aquilo que vai contra a teoria. Por exemplo, quando eu digo que a psicanálise é uma pseudociência, eu concordo plenamente com isso a partir de alguns autores, como Sven Hanson, eh, Popper, Greenbaum. Agora, se eu pego, por exemplo, Thomas Kuhn, Bachelard. Fer estava na jornada ontem aqui em Londrina. Você vem esse fim de semana ou não? Nossa. Vai ter eu e a Valéria Kodato hoje à noite e amanhã vai ter o Marcelo Veras, eu, Mesa Redonda, talvez o Starnino. A gente está tentando trazer a galera, né? Porque tá tudo parado aqui, voo, aeroporto, tá tudo travado. Mas voltando aqui, né? O que que eu falei disso? Tava falando do verdadeiro e da verdade, né?
Então, se você, porque ontem eu comentei disso, né? Se você pega autores como Thomas Kuhn, Bachelard, Poiré, Kojève, outros epistemólogos, filósofos, né, da ciência, a psicanálise se enquadra dentro da ciência fácil, fácil. Não está fora do campo científico. Uhum. E eu acho até que é uma discussão um tanto quanto importante da gente ter a partir do texto Freud. Eu acho que é Caminhos da Terapia Analítica, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? Aonde o Freud vai dizer que a psicanálise ela é ao mesmo tempo uma teoria, uma pesquisa, não é? E um tratamento. Enquanto a psicanálise enquanto teoria, ela vai se configurar uma ciência, teoria e pesquisa, né? Ela se configura como uma ciência. Agora, já o tratamento é aquilo que a gente pode, a partir dos construtos teóricos, né, ofertar à população geral. Eu, Marco, estou muito tranquilo com isso. Não sei vocês, talvez não. Se não tiverem, ótimo, vão estudar isso aí, vão me contradigam, por favor, né? Vão formular, vão dar dividendos dessas questões que são importantíssimas, né? Não sei até que ponto que é, quando a gente trabalha, então, com essa dimensão de verdadeiro, veja, a psicanálise é uma ciência. Isso pode ser verdadeiro a partir de alguns autores e pode ser falso a partir de outros, que é esse o ponto que a gente está aqui, né? Agora, há uma verdade aí? Não. Lacan trabalhou isso de uma maneira bem bacana, dizendo que a verdade é um lugar nos quatro discursos, não é? É agente, outro, produção e verdade, né? Nos quatro discursos tem quatro lugares. Qual o efeito disso? Por exemplo, eu posso. Existem verdades universais? Sim ou não? Gente, vamos lá. Existe ou não existe? Claro que existe. É óbvio que existem verdades universais, né? Por exemplo, eu estou vivo. É uma verdade universal. A gente está respirando. Beleza. O sangue está fluindo. Beleza. Espero. Acredito que sim. Diz a ciência que para eu estar vivo eu preciso estar respirando, sangue fluindo, células fazendo troca, oxigênio e gás carbônico. Tudo bonitinho. Isso é uma verdade. Ou seja, isso é verdadeiro. Então, em alguns campos, há verdades absolutas. Mas naquilo que concerne ao humano, aí é complicado. Por exemplo, vamos falar de verdades absolutas na psicanálise? É possível psicanálise sem o inconsciente? Então, o inconsciente passa a ser uma verdade absoluta. Que seja uma verdade absoluta, isso não é o mesmo que dizer que ela não mereça ser criticada, né? Aí entramos com outro ponto da escola de Lacan. Mesmo aquilo que fundamenta a psicanálise para Lacan vai ser alvo de crítica. Crítica teórica, crítica epistemológica, crítica de uma prática, né? Vocês criticam os conceitos, os textos, os livros? Ou passa pano pra galera? Tipo, o Freud falou aqui que é
negativa no homem, nem lembro agora. Acho que é negativa, né, no homem, é por causa da relação homossexual dele, qualquer coisa assim. Nada a ver, nada a ver. Deixa eu só abrir aqui, gente, tá? Meio calor. Ah, boa, Fer. Nenhum autor pode ser maior que o nosso objeto de estudo. Ótimo. É por aí mesmo, né? Por outro lado, aquelas pessoas que mais dizem que a ciência avança e que a gente não deve se apegar a autores, são justamente aquelas pessoas que trazem de uma maneira muito leviana, né? Essa ideia de que, bom, a gente não pode se apegar ao autor, mas quem propôs isso no campo da ciência, isso foi proposto por alguém. Isso não foi assim, né? É, ó, então temos um consenso entre várias. Não, não, é um ou dois caras que colocam isso aí e falam: ó, você não pode usar o recurso à autoridade. A galera da PBE faz essa crítica, né, à psicanálise. Ah, porque é tudo Freud. Não, tudo Freud, é caralho. Você vai pegar estudo sobre autismo, por exemplo, psicanálise autista, você tem o casal Lefort, você tem o. Ontem a Bartira estava falando, né? Deu até vontade de estudar autismo. Então, ela transmite com tanta paixão, é tão bonito. Tem o casal Lefort, tem o Hervé Lohan, tem o Jacques Lamillard, faz um trabalho legal. Tem a Bartira Ribeiro, que desde finzinho da década de 90 trabalha com a questão do autismo. Então, pensa, quanto tempo que ela não está aí, 24 anos, né? Trabalhando em cima da causa. Tudo isso para apresentar uma questão de que não é só o Freud. Ou seja, por mais que a gente diga que a psicanálise ela vem do Freud, não parou no Freud. Os conceitos do Freud foram modificados, alterados, mexidos. Né? Mesmo a ideia do autismo como quarta estrutura, que a gente está pegando na psicanálise isso, ele passa por algumas questões que foram trabalhadas muito mais pela psiquiatria, por Bleuler, e outros autores ali, né? É o Bleuler, o quem que trabalhou lá os psiquiatras que trabalharam com autismo? Bleuler, Kanner, e tem mais um, que é o... Nossa, me fugiu completamente o nome dele. Asperger. Bleuler, Kanner, Asperger, foram três ali, né? Três psiquiatras. Escolas distintas, pensamentos distintos, mas que encontraram coisas elementares que foi possível categorizar uma nova nosografia. A psicanálise pega desses caras e começa a trabalhar com isso. Veja, Freud, nada, zero Freud. Por que que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque é muito importante isso, né? A gente ainda consegue criticar conceitos. Isso tem a ver com dar os dividendos, né? A gente consegue pensar e repensar o conceito a partir de outros elementos, né? De outras ciências, de outros saberes, ou não? Vamos pensar na questão, a Bartira trouxe ontem, né? Vamos pensar na questão do autismo. Existe uma epidemia de autismo ou existe uma epidemia de diagnóstico de autismo? Aí ela falou que lá no PIPA é os dois. Há sim um aumento vertiginoso de autistas por causa da subjetividade de uma época, né? E por causa da modificação de como está sendo diagnosticado e pensado o autismo, beleza.
Mas ao mesmo tempo, justamente por causa dessa modificação, você tem muito mais autista do que antes. Percebem? Né? Você tem um diagnóstico e aí você começa a diagnosticar as pessoas. Então, né, aumenta o número de diagnóstico, aumenta o número de autistas. Então, a coisa é dupla, né? Há uma epidemia de autismo hoje. Ah, não tem como negar. Tem gente que fica todo brabinho quando eu falo isso. Nossa, o Marco falando de epidemia, de patologia agora, não sei o que. Eu falo, tá assim, tá torto é direito. Ô, Marco, Oi? mas a psicanálise faz muito barulho, né? Porque é muita, assim, é uma tentativa, às vezes ferrenha, de críticas, né? De, em relação à psicanálise, o que é uma grande perda para todos que trabalham com a área da saúde mental, né? Então, assim, porque tá, não é Freud, né? Veio Freud, depois vieram outros, mas Freud começou ali, né, com os sintomas histéricos ali e relacionando isso à história do sujeito, e depois disso não teve mais jeito, né? A psiquiatria, a neurologia, se não considerar isso, elas estão mortas. Não dá mais para não considerar, É, né? é. Então, assim, você vê, não, em termos de mentais, você não tem ali uma lesão no cérebro em relação a uma psicose, a uma neurose obsessiva, ou ao Hoje toque, ou, hoje a gente sabe, né, que há um funcionamento diferente, tá, em determinados pacientes. Então, por exemplo, no autismo, o cérebro funciona diferente. Agora, você não consegue ver a causalidade disso como tipo um biomarcador que causa isso. Você não tem um biomarcador, por exemplo, para depressão. Ó, encontramos a causa da depressão. É isso. Não, isso aí não se encontra. Encontramos a causa do autismo. É esse gene aqui ou é esse grupo de gene? Não, não encontraram. Quanto mais pesquisa faz, mais as pessoas estão entendendo que a causa é multifatorial. Agora, veja, é igual aquela pesquisa que eu trouxe. Vira e mexe, eu falo dela, tá no meu livro, no Psicanálise Clínica, né? Da depressão, né? O único biomarcador que teve alguma correlação com a depressão foi o cortisol. Todos os outros não foi possível nem correlacionar com a depressão. Mas o cortisol a gente sabe, se a pessoa dorme errado, já altera o cortisol. Se ela tá estressada, já altera o cortisol. Se ela, então, assim, é óbvio que uma pessoa em depressão vai estar com o cortisol alterado. Tem, né? A gente encontra uma concomitância. Agora a gente pode dizer, o cortisol produz depressão. Agora, bom, tem um paciente muito deprimido. Aí você vai lá fazer o exame no cara, você encontra lá, ó, realmente, o cara tá com um déficit aqui, sei lá, de vitamina, o cara tá com cortisol alterado, o cara tá com isso, tá com aquilo. Porque, de fato, né, vai modificar a forma como essa pessoa funciona, como ela vive, né, e, consequentemente, você vai ter efeitos aí no corpo. O cérebro responde. o corpo responde, né? Então, assim, câncer, por exemplo, é bem provável, né? Vocês têm, se pode se afirmar alguma coisa sobre isso, né? Mas muitos defendem de que o câncer é, é, tem a ver também com a maneira como a pessoa leva a vida, né? Alguma É, coisa aí também interfere, você, no organismo como um todo, o intestino também, muita gente fala do intestino, né? é, tem Então, isso, né, Suzy? Mas a rigor, principalmente quando a gente pega ali os trabalhos no campo da epigenética e tal, a gente começa a ver que a rigor, qualquer coisa que você faz
altera o genoma. Então, assim, uma vida boa, cara, uma vida satisfatória, comer comidas boas. Ué, essa não é a receita pedagógica de qualquer médico que a gente vai hoje em dia? Olha, você precisa reduzir o estresse, trabalhar menos. Vai, você paga minhas contas? Né? Precisa comer melhor, Saiu, atividade física boa, fazer terapia. Cara, é senso comum pra caralho, né? saiu uma matéria no Globo, acho que se não me engano, hoje, sobre a doença de Parkinson, que é uma doença neurológica degenerativa, que tem a ver não tanto com a genética, mas com a maneira como a pessoa vive. Acreditam? Eu fiquei pasma. Sim. Veja, para você apresentar uma doença de Parkinson, você precisa ter isso inscrito no teu gene. Beleza. Agora, para que isso ative e o grau de dano que isso vai produzir em você, aí tem muito mais a ver com o estilo de vida do que qualquer outra coisa. Por isso que eu falo, gente, ó, eu tô aqui nos meus 39, ano que vem viro pro 40 e tô fazendo personal porque eu quero pegar meus netos no colo. Não, não é para ficar forte, é para ter tônus muscular, para poder, né, ter uma vida mais ou menos, né? Isso é epigenética. O que é epigenética, né? A epigenética estuda todas essas reconfigurações, configurações, né, que a gente tem no genoma, tá? A partir do estilo de vida, da alimentação, no fundo, hoje a gente consegue comprovar a teoria das escolas gregas, né, que utilizavam ali de dieta, de exercício, de leituras, de músicas, de banhos, de cheiro, sei lá, de perfumes, né? Eles utilizavam isso como tratamento profilático para os senhores, né, para os cidadãos ali da Grécia, para os gregos. Para os escravos era cirurgia, medicação e tal. Para os senhores, não, é um tratamento profilático. Não mudou muito, né? Mudou? Quanto custa comer bem? Quanto custa um alimento orgânico? É, minha gente. Quanto custa você ter, né? Ah lá, a Fer colocou, qual espaço o indivíduo médio tem para estilo de vida no capitalismo? Pois é. Quanto custa você pagar um plano de saúde para você ter um mínimo de segurança que se você precisar, Eu trabalhei no serviço público. Então, assim, há todo um discurso de que tem que ter emprego para a população mais carente, né? Estudo, curso, tal. Aí a saúde funciona de 8 horas às 5 da tarde. Então, se uma pessoa, um pai de família, uma mãe de família, tiver que ir ao médico, ela tem que faltar ao trabalho. Eu acho que começa por aí, sabe? Eu acho isso um absurdo. Acho que o serviço público deveria funcionar na parte da noite, por exemplo, né? Então, a pessoa tem que faltar ao trabalho, então, ou ela não vai, ou se ela faltar, ela arrisca perder o emprego. A população carente, né? O que mais precisa. tem. Então, tem. Então, gente, só falando aqui da epigenética, tudo, né? Voltando, porque me parece que falar de psicanálise hoje, de psicopatologia, de clínica, de adoecimento, tratamento, passa por a gente repensar a clínica, repensar alguns conceitos, né? E não tomar aquilo como verdade absoluta, mas como verdadeiro.
às vezes verdadeiro em um determinado momento, em uma determinada época, para uma determinada população. É, eu estava discutindo isso com uma colega, ela me mandou mensagem no começo do ano, falou que ia fazer um negócio, acabou não virando nada. O povo no começo do ano surta, né? Vamos fazer! Aí chega depois do carnaval, ah, não sei. Aí chega no final do ano, não aguento mais. Mas ela estava me falando bastante de um psicanalista na Itália, eu acho que é o Massimo Recanati, que ele estava propondo uma psicopatologia a partir da síndrome do vazio. É, eu até entendo que isso possa estar chegando na Itália, que isso possa ter algum efeito ali na Europa, no mundo eurocêntrico, mas aqui a gente ainda trabalha para comer. Então, não tem síndrome do vazio no Brasil. Mas você O inconsciente é coletivo, o desejo é consegue falar, ativismo. É. Oi, oi, Suzy. consegue falar um pouco mais sobre isso, sobre essa síndrome do Ah, o que eu estou querendo vazio? mostrar aqui é o seguinte, que lá você tem algumas propostas, né, para pensar um fenômeno localizado, geograficamente localizado, nesse tempo histórico. Para gente, isso eu não sei se serve muito. Não serve muito para gente isso, serve? Para gente serve mais o Bill Churran, talvez, o Bauman, para pensar a sociedade do cansaço, para pensar a produção em massa, para pensar o indivíduo como mercadoria, como Marco Leite propôs, né? E ninguém vai ler aquele livro, então tá tranquilo. Um dia eu retomo da gaveta. O indivíduo como mercadoria. Mark Fisher, não conheço. Mark Fisher. Roubou minha ideia, será? Mark Milk sou eu, Mark Fisher não sei. Mas a ideia é mais ou menos essa, né? O quanto que a gente se coloca como mercadoria para o consumo do outro. Tá aí, Tinder, Grindr, Hornet, Happn, todos os aplicativos aí de pegação. O, o aplicativo de pegação comercial, que é o Instagram hoje, né? Que virou comercial, completamente comercial o Instagram, é rede de comércio. E e aquele. Deixa eu pegar aqui, a coisa está mais fácil. Quer ver? Eu acho que eu nem tenho ele aqui. Aquele site lá que você. LinkedIn. O que que você faz no LinkedIn? Você não cria uma roupagem para você? Para se vender bonito? Não é? O que que você faz no currículo vitae quando você entrega o currículo lá para ser, né? Acho que vocês não, talvez, mas, né? Já fiz muito isso quando eu me formei. Você pega o currículo, e leva nas empresas. Por quê? Porque você está vendendo o teu corpo, né? Teu trabalho. Você é uma mercadoria que a empresa vai pegar, vai consumir, e a hora que não aguentar mais, vai te jogar fora. Vai te jogar fora doente, vai te jogar fora incapaz, vai te jogar fora impotente, vai sugar tudo de você. E a hora que você falar, cara, não dá mais, ó, tchau, próximo. Quem que tirou o CLT e entrou com essa ideia da. Qual governo que foi que entrou com a ideia do, de fazer todo mundo empresário? Foi o Temer? Mas não era antes, um pouco antes dele, isso aí? Ele viabilizou o Temer, eu acho que no governo Temer teve a viabilização do tipo de você terceirizar o serviço meio ali, né? Mas não o fim, né? Tem qualquer coisa assim na lei. Mas foi uma puta sacanagem isso.
Que, mais uma vez, você tem agora a tua empresa, você é empresário de si mesmo, você não tem 13º, você não tem segurança, você não tem absolutamente nada, você não tem FGTS, você não tem INSS, não tem nada, nada, nada. Você vai ser sugado pela instituição e a hora que você não aguentar mais, você precisa de férias, 10 dias, 15 dias de férias, a hora que você volta, o que acontece com você? Tem outra empresa no seu lugar, fazendo serviço. Às vezes até por mais barato. Ô, Marco, Oi. mas assim, antes de pensar, né, como assim, nos colocarmos como mercadoria para o consumo do outro, acho que é importante pensar que nos colocamos como, não sei se mercadoria, mas pelo amor do outro, né? Sabe? Que é onde tudo começa, né? Que conforme a psicanálise, né? E conforme o que a gente acredita, né? Até onde a gente tem estudado sobre isso. Mas também, assim, além dos estudos, além da teoria, tem a clínica que nos mostra isso, e tem mesmo essa questão da como nós somos aprisionados às nossas origens, né? Então, Sim, assim, sim. como é difícil a liberdade psíquica, por exemplo, né? Tem pessoas assim, todos nós temos algum tipo de potencial e tudo, mas que às vezes a gente não consegue desenrolar, não consegue desenvolver, porque está aprisionado às origens, sabe? Ao lugar que nós ocupamos, lá, né? A leitura que nós fizemos no início da nossa vida, né? Acho que isso também é para pensar a formação, pensar nesses, no ser psicanalista, sabe? Sim, sim, Suzy, sim. Mas o que eu estou colocando aqui é a diferença de um tipo de subjetividade produzido atualmente lá na Europa, onde você vai ter esse efeito do vazio, né? E a Aham, subjetividade produzida aqui interessante. no terceiro mundo, né? Onde a gente É, tem que trabalhar para comer. E com o que certeza a que, cultura. qual é a psicopatologia que mais vai aparecer? Brasil, Estados Unidos, tal? Depressão, burnout, pânico. Não vai aparecer Ô, síndrome do vazio, porque nós não ô temos Marcos, coisas básicas garantidas, ô né? Marcos, você Oi. vê, a gente pode prestar atenção, você está falando sobre a síndrome do vazio, que na China ou na Coreia é bem controlado a internet, eles não têm acesso, né, à internet, eles têm, as horas são limitadas, eles não têm acesso à rede social, e tanto que eu tenho um paciente que tô atendendo lá, porque ele participa da seleção, e então ele atendo ele, e daí assim, é interrompido. Depende do que ele fala, é interrompido o que ele está falando, né? E daí tem até uma série uma sugestão que eu assisti, que é muito boa, que fala de um hospital psiquiátrico que os pacientes são atendidos, que mostra muito sobre esse vazio. Não sei se vocês já assistiram, que é uma dose diária de sol. Vocês já assistiram? Não. Que fala muito sobre esse vazio, onde as pessoas eles têm é muito controlado tudo isso, mas tem esse vazio, o vazio o quanto eles têm esse vazio, a dificuldade. É bem isso que você está falando, né? É, Então, o que eu tô querendo pontuar para vocês aqui, né, é justamente isso. O tanto que a gente tem teorias que são verdadeiras para determinadas populações, mas a gente não pode tomar isso como verdade absoluta, que não está aí para todos. Mas também no campo da psicanálise nós temos verdades absolutas, como o inconsciente, como a pulsão, como a transferência. Se a gente perde isso de mão,
Não tem psicanálise. Agora, não é porque nós temos o inconsciente, a pulsão, transferência, como conceitos fundamentais, que é inclusive o que a gente vai discutir no seminário no que vem pelo ESP, né, no seminário 11. Não é porque isso está aí que isso não possa ser repensado, criticado a partir de outro olhar, a partir de outra base epistemológica, né? É isso que Lacan fez. Ele pegou ali tudo aquilo que o Freud, de alguma maneira, trabalhou enquanto fundamento da psicanálise, e ele falou: eu vou olhar com uma lupa cada um desses elementos, e essa lupa se chama, pelo menos ali em um primeiro momento, né, estruturalismo e linguística. Inverter, né? Linguística e estruturalismo. A partir dessa lupa, bom, temos outras referências agora. Bom, gente, apresentar basicamente assim, a escola de Lacan para vocês, enquanto esse organismo vivo. Acho que é isso. É, e convidar vocês para fazerem escola, né? Produzir, pensar, criticar, né? Dar dividendos à sociedade, à cultura, aos lugares que vocês estão. Essa é a ideia da escola de Lacan. Não é sentar e tomar tudo aquilo como verdade absoluta, como se, bom, isso aqui é o complexo de Golgi, isso aqui é uma mitocôndria, isso aqui é, sei lá, axônio, isso é dendrito. Isso não serve para gente na psicanálise. Vamos lá. Questões, curiosidades, dúvidas do seminário, do nosso trabalho. Marco, provocações, né, que você vem aí falando, né? E aí eu gostei do que você falou da questão da produção, né? E como isso também é importante, né? A gente não ficar só participando, né? E pegando isso também, né? Como um aprendizado, né? Sim, sim, sim. E Eu acho que essa é uma das principais diferenças da escola do Lacan para as instituições que estavam postas até então. Onde você, como aluno nas instituições, né, iria só escutar, escutar, escutar. Aqui não. Aqui você não tem aluno, né? Você tem gente trabalhando a sua própria informação, acho alcançando que é elementos. é um lugar diferente, né, Marco, que você Isso, está, né? Acho que isso. no início, quando você entrou, quando você trouxe questão universidade, escola, hoje clínica, são lugares diferentes, né? Que Uhum, você aprende, lugares diferentes que você aprende a escutar, né? Quando você está na clínica. Então, eu acho que quando você trouxe acho que, né? Você está numa posição de lugares diferentes, uhum. Sim, sim. né? E a escola entra aí, né, Mário? Né? É. Essa Não é a universidade que faz a psicanálise estar presente no mundo. não, é. Eu lembro uma vez num seminário seu há muito tempo, eu te acompanho há algum tempo, que eu fiquei pensando até do tripé, sabe, Marco? O que que é o tripé da gente, né? Então, assim, é tudo isso? É tudo isso, né? Mas eu não sei, talvez na medida que a gente vai, que a gente está na clínica, que a gente trabalha, que a gente recebe os pacientes, tem hora que dá né? Você fala assim, "Ou será? É. E a gente também tem o nosso trabalho, né, Mar? Sim, sim, sim. Né? Nossas análises, nossas participações aí. Mas foi muito bom, Mar. Bom, Suzy, pode E, falar. e a questão do passe, por exemplo, né? Hum.
Tá, que ali então, o analista vai falar de si, do seu percurso, né? É, é, como é que está o passe? O passe acabou? Não, dependendo da escola que você for frequentar, ela continua muito bem, obrigado, né? E aí você vai ter que, por exemplo, se você vai na IBP, a ideia do passe é uma, você vai no Fórum do Campo Lacaniano é outra, se você vai na Escola Freudiana de Buenos Aires, o passe tem uma outra proposta. Vai dependendo da escola. A rigor, o passe, pelo menos que eu sei da IBP, da Escola Brasileira, que eu estudo bastante, ele não é para dizer que você é um psicanalista, né? Não, ele é só, bom, um dispositivo que reconhece que você levou a tua análise até o fim, né? Que houve uma análise, né? É isso. E se você não Porque, quiser entrar no dispositivo do passe, também não precisa. Não é obrigatório, né? porque é interessante também pensar o passe, né? Uhum. É uma possibilidade que a gente tem de trabalhar sobre nosso próprio percurso, nossa própria análise, fazer uma construção, né? Sim, E não deixar que isso se perca, né? Claro que não se perde, né, que faz parte da gente e tudo, mas assim, em termos de uma produção mesmo, né? é. A Fer colocou aqui, o passe é uma validação que tem qual finalidade? Então, Fer, não é nenhuma validação, né? Quando Lacan engendra o dispositivo do passe, ele fala assim: nós precisamos de um dispositivo para poder produzir uma doutrina do fim da análise, né? Para que a gente possa, é, ao final, né, saber como terminam as análises, o que é um fim de análise, né? Não é tanto tipo, ah, agora você é psicanalista. Não, isso nunca teve em questão. Essa é uma leitura muito equivocada que muita gente faz, infelizmente, né? Não é uma formatura, é só, bom, você fez a tua análise pessoal e a gente reconhece isso. A gente reconhece como, né? Porque você está diferente, porque você está melhor, porque você... Não, porque você formalizou teoricamente é legal. Parabéns. Você nem se tem tapinha nas costas. É só legal. Agora você vai falar da tua análise durante 2 ou 3 anos e depois não. Depois outro vai fazer isso, né? É isso. Acho que essa humildade que eu encontro na. Veja, eu falo disso do pessoal que eu conheci da EBP, do pessoal que eu tenho contato da EBP, da Escola Brasileira. Eu sei que tem uma galera arrogante também, como todo lugar, né? Como todo, todo lugar onde tem gente, vai ter gente do mais diverso tipo. Mas com a galera que eu circulo assim, eles são gente que nem eu. O Veras, a Bartira que estava aqui. É gente que vai tomar vinho ou tomar cerveja com você. Não tem muita frescura. E eu gosto muito disso, né? E as conversas que eu tenho com o Veras, geralmente com relação ao fim de análise, ao passe, aos dispositivos, à escola, sempre acaba nesse ponto. Fala assim, cara, o analista é alguém que a hora que vai atravessar a rua não só vê o sinal, mas olha para os dois lados, né? Então, assim, não é melhor, não é pior, não é mais inteligente, não, tá transformado por uma experiência de análise pessoal. Agora, isso que eu vou tentar falar hoje, né? Hoje à noite aqui na jornada aqui do ESP. E quais os efeitos disso na vida prática de cada um? Aí cada um vai ter que falar disso, né? E há um espaço na escola para falar sobre isso. O que mudou na tua vida? Nancy, que fez análise com o Contardo, virou um livro. A Nancy Greca, outra Nancy.
A Nancy Greco eu tive com ela ontem, uma querida. Ah, é outra. Ô, Marco, mas assim, é, eu acho que é bem interessante assim e legal esses, esses trabalhos que você disponibiliza aí para a gente participar, né? Porque eles são bem descontraídos. Você traz muitos exemplos legais, seus mesmos, assim, de uma forma muito descontraída, e isso descontrai. Então, É, acho bem interessante. já é difícil e ruim. Se a Consegue. gente ainda for complicar, Já a angústia está, né, tá passando por todos aí. Então, assim, quando descontrai, eu acho que assim, é, aumenta-se a possibilidade de participação, né? Da coisa ficar um pouco mais tranquila, sabe? que bom. É, pessoal, vai ter o só, né, falando nisso, né, no seminário e tal, vai ter o seminário sobre metapsicologia comigo, tá? A gente vai ler os textos do Freud, vai comentar e vai discutir, tá? Então, se vocês quiserem participar, deem um alô lá. Bom, gente, acho que é isso. A Fer mandou aqui no. Manda lá no grupo, Fer, os livros, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero vocês no próximo seminário, ou no ano que vem, ou quando der, tá bom? Beleza, Marco. Até Um mais, Obrigada, pessoal. beijão, Amanda. até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.